Existe uma linha tênue que diferencia o homem pacífico do homem covarde? Há uma recompensa para o altruísmo em um mundo selvagem que tenta devorar os fracos e aleijar os hesitantes? Existe um meio termo entre frieza e benevolência? Elton convive com essas e outras perguntas que alimentam demônios que nunca conseguiu exorcizar. A morte da filha foi o abismo de sua vida, e o câncer a dura rocha que o aguarda no fundo. Todavia, ainda há tempo para se redimir. Afinal, nunca é tarde para o que é certo. Frente a frente com um homem que destruiu a sua família, ele buscará sua redenção antes que sua queda naquele abismo seja consumada. Se quiser saber como essa minissérie vai acabar, acompanhe o vídeo até o fim. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e, se está aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever e de acompanhar toda a história desde o início. Os links estão no card e na descrição do vídeo. Compartilhe no Facebook, nos grupos de WhatsApp e com quem gosta de terror e suspense. Faça isso antes que aconteça com você. "Abaixa essa arma, cara, o que pensa que está fazendo?" Rickson quase gritou. Era uma pergunta que o Elton do passado faria ao de agora, mas não era em seu eu passado em quem pensava, mas em Ivan, o colega que lhe arranjara aquele revólver. "Sinto muito, Ivan, mas não era para proteção." "Diga a verdade." Elton falava segurando a arma com a mão trêmula. "Por que você a matou?" "Se ele confessar, você vai ter coragem de atirar?" A voz da ex-mulher o provocava. "Senhor Elton, abaixa essa arma, você não quer fazer isso." "Ah, eu quero sim, você não sabe o quanto. Diga o que aconteceu." A adrenalina no corpo de Elton estava acima do normal, e seu coração batia num ritmo louco. Isso não era nada bom para um homem com câncer terminal. Ele começou a ficar tonto, e seu baixo ventre passou a espetar a sua barriga como se agulhas quentes estivessem lá dentro. Igual quando desmaiou no banheiro de casa. "Não, por favor, agora não." Rickson notava a mudança no semblante do ex-sogro. O velho estava ficando pálido e os olhos piscavam rápido como se fizessem força para se manterem abertos. "Ele está morrendo", o ex-jogador pensava. E antes que o velho maluco pudesse fazer alguma coisa perigosa com a arma, Rickson aproveitou o momento de fraqueza dele e o derrubou facilmente. A arma não caiu muito longe, e o ex-jogador só precisou estender a mão para pegá-la. "Achou que ia me matar, né, seu velho moribundo?" Rickson chutava Elton sem se importar com o estado de saúde dele. Se o matasse, alegaria legítima defesa e certamente sairia impune. Elton gemia de dor encolhido no chão. Estava a um triz de perder a consciência, e a imagem de seu agressor era um borrão desfocado em seu campo de visão. "Eu poderia te dar um tiro agora mesmo, mas não vou fazer isso. Vou ficar te observando sofrer. Chame uma ambulância." Elton balbuciou. As dores dos chutes e do câncer estavam insuportáveis. Rickson começou a rir. "Quer saber o que aconteceu naquele dia? Eu amava sua filha, amava demais, mas ela quis me sacanear, e ninguém tira o que é meu." Rickson não estava muito afim de ir àquela festa, principalmente sem Yasmin, mas Mateus tanto insistiu que acabou indo. Afinal, era apenas uma festa de confraternização entre amigos próximos. Não haveria problemas. Todavia, o que ele não imaginava era que 4 dias antes, Estevão discutia com seus colaboradores a respeito de sua carreira e de suas atitudes. "Esse garoto está se perdendo, Estevão. Por mais que os comentaristas digam que é normal essa oscilação, mas não é assim que o mercado europeu enxerga. Hoje temos em mãos propostas excelentes do primeiro escalão da Europa, mas amanhã essas propostas podem deixar de existir se as coisas continuarem como estão. E o que faremos para não perdermos esse negócio?" Estevão quis saber. "A boa notícia é que identificamos a raiz do problema. É a namorada dele. O garoto está perdidamente apaixonado por ela, e isso está afetando-o. Ele anda forçando cartões e fingindo contusões. Tudo para passar alguns fins de semana com ela.
Mas se ele está perdidamente apaixonado, como vamos convencê-lo de que a namorada está atrapalhando? Eu não sei, mas se não agirmos rápido, teremos um novo Joãozinho, Estevão, o outro colaborador falou. Joãozinho foi um jogador agenciado por Estevão uns 15 anos antes. Era um lateral atarracado de muita força física, mas de pouca inteligência. Contudo, era uma boa peça para a composição de elencos. Numa temporada em que atuou como titular num time pequeno, recebeu uma proposta muito vantajosa do futebol japonês. Mas o jogador acabou recusando, porque a esposa não queria morar no outro lado do mundo com medo de terremotos. Estevão nunca conseguiu recuperar o investimento que havia feito naquele atleta. Não, eu não vou deixar que isso aconteça. Não vou perder o nosso melhor negócio por causa de um moleque apaixonado. Ligue para Matheus, eu tenho uma ideia. Rickson chegou no horário combinado no sítio onde seria a festa e viu poucas pessoas. Cadê o resto do pessoal, Matheus? Não me diga que só tem isso de amigos, o jogador brincou. Calma, tem uma galera chegando aí. Mas a galera a qual Matheus se referia era um monte de mulheres exuberantes e dispostas a terem casos com gente endinheirada. 20 minutos depois, elas chegaram em vários carros, no exato instante em que Yasmin recebia uma mensagem de um número desconhecido, que informava o que Rickson fazia e onde estava. Rickson afirmava sempre que tinha namorada e que a amava a cada mulher que se insinuava para ele. Poderia ter ido embora, mas Matheus o convenceu a ficar só mais uns 30 minutos. Ele pensava em Yasmin o tempo todo. Aliás, se ela soubesse que estava ali, teria problemas. Começou a cronometrar a meia hora prometida quando Flávia, uma modelo com milhares de seguidores em suas redes sociais, se sentou ao seu lado. Ela não tinha uma voz rouca como as outras mulheres da festa. Pelo contrário, era uma voz doce que agradava a Rickson. Foi por isso que ele acabou caindo nos encantos dela. Foi rápido, inesperado e inegavelmente bom. O beijo de Flávia era uma coisa que jamais havia experimentado e que possivelmente não havia igual. Não, isso não pode continuar. Eu amo a Yasmin, ele pensava, mas continuava. Só mais um pouco. Desculpe, não posso fazer isso, eu tenho... Yasmin estava a 10 metros dele, chocada, pois não conseguia acreditar no que seus olhos lhe mostravam. Ah não, Rickson sibilou. Ela foi forte e conteve as lágrimas que ameaçaram rolar rosto abaixo. Saiu em passos largos enquanto o namorado chamava o seu nome ainda nos braços daquela mulher. Rickson poderia tê-la alcançado rapidamente se tivesse ido a pé, mas decidiu pegar o carro e perdeu tempo manobrando. Yasmin estaria viva se uma série de acontecimentos não ocorresse. O primeiro foi o celular que estava sem área naquela parte da barra, o que a impediu de pedir um Uber. Yasmin, por favor, me deixe explicar. Rickson encostou o carro ao lado dela. Não há o que explicar, Rickson. Eu vi muito bem. Eu sei, mas... Entra no carro. Essa rua é perigosa. Eu te levo para casa. Acabou dizendo. O segundo acontecimento foi aquela rua longa de terra batida. Se ela não tivesse que andar por quase 30 minutos para chegar à Avenida das Américas, jamais teria entrado no carro. Yasmin ficou em silêncio por boa parte do tempo. Rickson se explicava dizendo que tinha sido o primeiro e último erro que cometera com ela, e que havia sido idiota ao se deixar levar pela conversa de Flávia. Desculpa, princesa, eu prometo que... Não me chame assim! Ela gritou. Nunca mais me chame assim! Rickson assentiu. Seu coração estava apertado, e ele tinha vontade de se espancar por ter sido tão burro. Contudo, pensou em como as coisas puderam conspirar contra ele. Em seu único momento de fraqueza, ela ter aparecido. Yasmin começou a puxar o anel caríssimo que ele havia dado a ela quando completaram 6 meses de namoro. Rickson tinha um igual e sempre o beijava quando fazia um gol. Anel que seria trocado por outro bem mais caro quando eles ficassem noivos. O que está fazendo? Por que está tirando o nosso anel? O que você acha? Está terminando o nosso namoro? É claro que estou, Rickson. Você estava aos beijos com aquela piranha numa festa repleta delas. Acabou. Não, Yasmin, por favor, não faça isso. Quer saber? Pare o carro. Eu pego um Uber para ir para casa. Foi o último fator que colaborou para a morte dela, pois em vez de parar, Rickson começou a acelerar. Não, ele dizia,
Você não pode terminar comigo. Posso, Rickson. Tanto posso que estou terminando. Acabou. Não, princesa, por favor, não me chame assim. Ela gritou outra vez. E seu pai viria aquela imagem dias depois numa delegacia de polícia. Rickson não sabia o que estava sentindo. Havia um grande vazio causado por um coração despedaçado. Mas havia também um sentimento de posse. Só ele poderia amar Yasmin. E preferiria vê-la morta a vê-la nos braços de outro cara que não a faria feliz. Jamais deixa que alguém tire o que é seu, Rickson. Jamais. O conselho de Estevão ressoava em sua mente. Deixando apenas que aquela atmosfera o dominasse, Rickson visualizou o poste e aproveitou que Yasmin estava concentrada em tirar o anel do dedo e acelerou o carro e o atirou contra a estrutura, fazendo questão que o lado dela fosse atingido. Ele abriu os olhos, sentindo muitas dores. Olhou para o lado e viu a namorada com a cabeça parcialmente esmagada sobre o painel. Tomado por uma onda de medo misturado ao remorso, se horrorizou. Ela está morta. Meu Deus, eu a matei. Passado o horror momentâneo, Rickson saiu do carro sentindo muitas dores na perna. Meu Deus, meu joelho. Mas começou a pensar e agir com mais sensatez. Sua perna e seu joelho eram as últimas coisas que importavam agora. Tinha que dar um jeito na sua vida, pois ele poderia passar vários anos na cadeia. Pegou o celular e ligou para o empresário. Assim que atendeu a ligação, Estevão só conseguiu dizer: "Você fez o quê?" "Eu a amava", Rickson dizia a Elton. "Ninguém a amava como eu. E ela simplesmente quis terminar comigo por causa de um único erro. Como se tudo o que tivéssemos passado não valesse nada." "Desgraçado", Elton falava numa voz mais firme. "Você acabou com a vida da minha família." Rickson meneava a cabeça discordando. "Eu apenas quis defender o que era meu. Yasmin era minha e eu não podia deixá-la ir." "Doente", Elton rosnou. Estevão conseguiu arranjar tudo para que parecesse um acidente. "Não posso negar que devo a vida àquele miserável, por mais que ele tenha me deixado quando minha carreira começou a ficar em baixa." Não era só a voz de Elton que estava mais forte. Ao contrário do que Rickson achava, ele não estava morrendo, mas apenas sofrendo um forte mal-estar que acabava passando cedo ou tarde. Havia fingido quando pediu uma ambulância. Foi algo pensado na hora e que funcionara muito bem. Se aquele jovem pastor havia dito uma frase que ficou na cabeça dele por meses, seu pai havia falado uma que ficara por anos: "Um homem prevenido vale por 2. Elton esperou Rickson dar as costas para ele. Fato que aconteceu quando começou a falar que a carreira dele nunca mais tinha sido a mesma sem Yasmin. Assim que o ex-jogador se virou outra vez, viu-o com outra arma na mão. Rickson só teve tempo de dizer: "Meu Deus, não!" Elton deixou o apartamento de Rickson em passos lentos e só percebeu que ainda segurava a arma que havia comprado de Ivan quando uma vizinha que saiu no corredor após ouvir os tiros se assustou ao vê-lo de posse do objeto do crime e correu de volta batendo a porta. Ele deixou a arma num vaso de planta como se fosse uma coisa meramente descartável. Desceu pelo elevador e caminhou como se nada tivesse acontecido. Contudo, não andou muito. Começou a se sentir mal outra vez e se sentou num banco de cimento de uma pracinha decrépita. Elton fechou os olhos, sentindo que agora seria para sempre. "Eu sinto muito, filha." O juiz acatou o pedido do advogado de Elton, permitindo-o que aguardasse o julgamento em casa, já que era um doente terminal. Ele sequer chegou a ir para a cadeia, pois passou por aquele processo inicial hospitalizado. A internet achou a decisão absurda. Pessoas atribuíram o crime e a decisão do juiz ao racismo, e não demorou para que houvesse uma campanha de santificação de Rickson sob a hashtag Vidas Negras Importam. Muitos artistas, jogadores e ex-jogadores se manifestaram em suas redes sociais, alguns de forma patética, para simplesmente se promoverem. O enterro de Rickson também foi marcado por manifestações antirracistas e por mais pessoas querendo um pouco de fama. Elton não se importou muito com as manifestações.
O Elton do passado talvez até ajudasse a compartilhar uma daquelas hashtags de justiça para Rickson e outras coisas assim. Mas o Elton do passado não existia mais, e o de agora, em breve também deixaria de existir. Contudo, estava em paz. Em seu leito de morte, recebeu a visita de 2 pessoas, de sua ex-mulher, que segurou a sua mão deixando toda a mágoa para trás. Você estava certa o tempo todo, ele disse. Carol meneava a cabeça discordando. Ela não estava certa o tempo todo, principalmente em relação a ele. Está com medo? Ela acabou perguntando. Não, ele respondeu com sinceridade. A segunda pessoa que o visitou foi o jovem pastor com quem havia se encontrado 5 meses atrás. Por que teve que fazer aquilo? O jovem perguntou. Porque não era tarde demais para o que era certo. Elton morreu horas mais tarde. O sorriso no canto dos seus lábios, iluminado pelo sol da manhã, indicou que não houve sofrimento e que aquele pai tinha partido ao lado de uma amada companhia.